Tudo bem, queridos e queridas? Como está o confinamento? Bem, no dia 1º de abril foi postado lá no grupo do EVA, uma revisão programada, tá? Então gostaria agora da gente fazer a revisão, principalmente das correções, ok? Todo mundo com a folhinha na mão? Então vamos começar, tá? Então, pessoal do PV, revisão de cinemática e ótica, item a item, e vamos resolvendo juntos, tá bom? Vamos começar então? Começar. No entendimento dos movimentos dos corpos, utilizam-se com frequência os conceitos de velocidade e aceleração. Assim, para um corpo que se desloca em movimento retilíneo e no sentido da esquerda para a direita em relação ao referencial. Então, pessoal, aqui eu tenho um referencial, vamos chamar de 0, a origem dos movimentos. Aqui nós temos o que? O eixo, que vai crescendo em valores para a direita, e ele fala que o movimento é no sentido da esquerda para a direita, então o movimento está para cá, ok? Está para cá. Se tem movimento, obviamente tem velocidade. Se essa velocidade for constante, é um movimento retilíneo uniforme. Se por acaso essa velocidade crescer ou decrescer no tempo, é um movimento retilíneo uniformemente variado. Vamos ver o que ele está perguntando. É correto afirmar que, pessoal, muito cuidado na hora de fazer as questões, se o autor da questão quer as corretas ou incorretas. A velocidade e a aceleração são expressas nas mesmas unidades. Não. Velocidade, vamos supor que tivesse uma aceleração para cá, Velocidade, pessoal, o que é? É uma razão entre o espaço percorrido pela variação temporal. Ou é a rapidez do que um móvel muda a sua posição. Aceleração é a rapidez que ele muda a velocidade. Então, obviamente, as unidades não são as mesmas. Aqui é metros por segundo, aqui é metros por segundo ao quadrado, porque aqui é metros por segundo vezes segundo, metro por segundo ao quadrado. Então, a primeira está errada. A velocidade e a aceleração são nulas. Como ele falou que tinha movimento, a velocidade não pode ser nula, tá? Senão seria repouso, A velocidade não é nula pelo fato que tem movimento e a aceleração pode ser nula se for um movimento retilíneo uniforme. Era uma questão da CAF conceitual. Acertamos? Espero que sim. Vamos para a segunda? O gráfico abaixo representa a velocidade de um móvel em função do tempo. Velocidade. É interessante a gente identificar os movimentos aqui, Aqui, é um MRU, aqui é um MRU e aqui é um MRV. Aqui, pessoal, é progressivo. Aqui é progressivo e aqui nós temos o quê? Uma velocidade positiva, porque ele está decrescendo até no 0, E uma aceleração negativa. Aqui ele é um retardado. Na realidade, ele é um retardado progressivo. Tudo bem? MRU, MRU, MRV. Ok? Baseado nesse gráfico, podemos afirmar corretamente que a distância percorrida entre 0 e 6 é. Áureo, qual é a maneira mais tranquila de fazer? A maneira mais tranquila, pessoal, é a gente calcular as áreas. Por quê? Num gráfico de velocidade pelo tempo, a área dá espaço, ok? Então, vamos calcular essa área 1, que eu vou chamar de delta S1, que é a área de um retângulo, Aqui delta S2, que é a área também de um retângulo, e delta S3, que é a área de um triângulo. Áureo, qual é o espaço total de 0 a 6? O espaço total é a soma dessa mais essa mais essa. Vamos fazer juntos então aqui, Então, delta S total seria quem? O delta S1 mais o delta S2 mais o delta S3. Então, o delta S seria quem? Base vezes altura. Quem é a base aqui? 2. Quem é a altura? 20. Tudo bem?
mais, quem é a base aqui, ó? De 2 a 4 é 2, quem é a altura? 40. Estão observando, gente, ó? É isso aqui tudo, ó. E aqui seria quem? A base também é 2, a altura é 40 sobre 2, porque a área do triângulo é base vezes altura sobre 2. Aqui você simplifica, né? Então, quem é o ΔS? Aqui vai dar 40 mais o que? 80 mais o que? 40. Então, o ΔS seria que unidade, Áureo? Tem que olhar lá, ó, é quilômetros, tá? Então, 80 mais 80 quer dizer que em 6 horas ele percorreu 160 quilômetros. Gabarito, letra C. Tranquilo? Vamos para 3? Para 3. Um estudante observa um balão que sobe verticalmente com uma velocidade de 18 km por hora. Quando o balão se encontra a 60 metros, o balonista acidentalmente deixa cair, tá? Um pequeno objeto. Pessoal, olha aqui, ó. Aqui está quilômetros por hora e aqui está metros. Você tem que passar por uma unidade só, tá? Imediatamente o estudante passa a calcular o tempo de queda. Desprezando-se a resistência do ar, qual é o tempo desde que ele foi abandonado até chegar no chão? Pessoal, então tem que pensar assim, ó, o balão estava subindo, a velocidade inicial do objeto é a mesma do balão, aqui é só dividir por 3,6, dá quanto? 5 metros por segundo. Ele vai até no ponto de altura máxima, então aqui o VY é igual a 0, depois ele vem cair, ele quer saber o tempo total. Essa altura inicial era de 60 metros, tá lá, ó. Então, o primeiro passo, vou descobrir quanto que é esse D aqui, quanto que ele subiu e enquanto que ele tinha uma velocidade inicial. Para isso, vou usar o que? A equação da velocidade, né? Então, V é igual a V0 menos o que? G vezes T. V o que, Áureo? Y. Então, aqui é 0. Começou com quanto? 5. Quanto que é o G? 10 vezes T. 5 que divide por 10 quer dizer que ele gastou meio segundo para chegar na altura máxima. Agora eu vou descobrir quanto que ele subiu. Vamos usar Torricelli, então V ao quadrado é igual a V0 ao quadrado menos 2 vezes G, e essa distância eu chamei de D, tá? Lá em cima é 0, ele começou com quanto? 5 ao quadrado menos 2 vezes 10 vezes D. Então, menos 25, que é 5 ao quadrado, né? Menos 20 vezes D, ok? Então, D vai dar quanto? Menos com menos dá mais, simplifica por 5, aqui dá 5, aqui dá 4, 1,25 m. Áureo, qual é a altura que ele está agora? 61,25. Então, eu já sei que ele subiu, ó, 1,25, para isso ele gastou meio segundo. Então agora eu vou descobrir qual é o tempo daqui até aqui, somo com a subida e eu chego na resposta. Então vamos usar o que? Equação dos espaços, né? ΔH é igual a V0 vezes T menos G vezes T ao quadrado sobre quem? Sobre 2. Quem é o ΔH, pessoal? O ΔH é 1,25 mais 60, então fica 61,25. Quando ele começa a descida, aqui é 0. Então aqui é 10 vezes o quê? O tempo, que eu vou chamar de 2, que eu chamei de 1, né? Ao quadrado sobre quem? Sobre 2, tá? Então quer dizer que o tempo 2 ao quadrado vai ser quanto? Simplifica esse com esse, dá 5. Então quer dizer que vai dar quanto? Vamos fazer aqui na calculadora? Tá, para a gente fazer bem certinho, tá? Então, ó, 61,25 que divide por, ó, 61,25 que divide por 5. Isso aqui vai dar 12,25. 12,25. Aqui está o quadrado, então T2 vai ser o quê? Raiz de 12,25, que dá 3,5. Exatinho, ó, 3,5.
Áureo, essa é a resposta? Não, inclusive tem lá, ó. Quem é a resposta? É o tempo total. Então, é isto mais isto. Então, quer dizer que o tempo total seria a soma da subida, que é o T1, com a descida, que é o T2. Então, quer dizer que o tempo total vai ser de 4 segundos. Olha que questão bacana, pessoal, tá? Letra D. Tudo bem até aqui? Mais um certinho. Vamos continuar? Então, vamos para a questão número 4, tá? Considere uma partícula em movimento retilíneo uniforme. É importante você guardar isso, ó. Retilíneo uniforme, velocidade constante. Ela passa pelo ponto x1 de 2 metros no tempo de 1 segundo. Então, deixa eu fazer aqui um referencialzinho, né, pessoal? Ó. Então, aqui é o meu zero, tá? Aqui ele chamou a posição de x, tá em metros, né? Então, no x1, que é isso aqui, ó, ele tinha 2 metros. No x2, era 8 metros. Vou chamar isso aqui de quem? x2. Então, esse aqui é o ΔX, tá? É tempo igual a 3. Onde que ele está quando o tempo for 16 segundos? Então, pessoal, ó, usando a equação horária, x é igual a x0 mais vt. O que que me falta? Isso aqui. Então, vou calcular aqui no cantinho. Velocidade é o espaço, então vai dar cá, 8 menos 2 dá 6. Aqui era 1 e lá era 3. 3 menos 1 dá 2. Então a velocidade era de 3 metros a cada segundo. Tudo bem? Então a posição final. Qual é a posição inicial? 2. Mais. Qual é a velocidade? 3. Áureo, eu uso 16? Não, porque daqui até aqui ele já gastou quem? 1 segundo. Então esse tempo é 16 menos 1, que é quanto? 15. Então quer dizer que a posição final dá 45, somado com 2, ele está no 47 metros. Letra D. Tudo bem? Mais um? Mais um. 2 trens A e B, movendo-se com velocidades de 10 metros por segundo em relação ao solo, cruzam-se. Por curiosidade, um passageiro no trem B mede o tempo que o trem A leva para passar na frente. Esse tempo foi de 7 segundos. Qual é o comprimento do trem? Então, pessoal, primeiro, ó, a maneira mais tranquila. Velocidade relativa é o espaço aonde? No tempo, tá? Quem é a velocidade relativa? Ó, em sentidos opostos você vai somar. Então aqui seria essa mais essa, que vai dar quanto? 20. Seria quem? O espaço e o tempo que ele mediu era de quanto? 7 segundos. Ok? Então quer dizer que o ΔS, que nada mais é do que o comprimento do trem A, é igual a quanto? É igual a 20 vezes 7 dá 140 metros. Letra D. Ok? Então tá aí. Letra D, letra D. Áureo é sempre letra D? Não, né? Claro que não, né? Foi uma coincidência, né? Um barco pesqueiro utilizando equipamento de ultrassom para detecção de cardumes move-se com velocidade constante de 10. Então, pessoal, aqui tinha um riozinho, tem um barquinho, e o barquinho está com uma velocidade de 10 metros por segundo, 36 km por hora. Um pulso ultrassônico é emitido. Opa, vai nos remeter a eco isso aqui, hein? No mesmo sentido, movimento com velocidade de 1450 metros por segundo. Então a velocidade do pulso é de 1450 metros a cada segundo. O equipamento detecta o sinal refletido por um cardume de peixes. Então aqui tem peixinhos, ó, tá vendo? Em repouso e gasta 4 segundos. Então cuidado, ele foi lá, bateu, sofreu um eco, né? Um eco sônico e voltou, tá? No instante da recepção do sinal, qual era a distância daqui até aqui? Quer saber essa distância aqui, ó? Distância de quem? Do barco até o cardume de peixes, ok? Novamente, ó, velocidade relativa é a distância pelo quem? Pelo tempo.
Áureo, em vez de gastar 4, posso dizer que o pulso só foi? Pode, mas daí você usa metade. E se eu quiser usar os dados do exercício? 4, então é a ida mais a volta, então aqui é 2D. Como eles estão no mesmo sentido, diferente desse aqui que eu somei, você vai subtrair. Então é quanto? 1.450 menos a velocidade do barco, que é 10. Tranquilo? É igual a quanto? A distância que eu quero saber, e agora eu vou usar só a ida, tá? Que é igual a volta, né? 2. Entenderam? Tá? Então aqui vai dar quanto? Distância vai ser quanto, então? 1.440 vezes 2, os peixinhos estavam 2.880 metros. Gabarito, letra B. Essa questão é da CAF. Legalzinha, né? Então, aqui eu subtraí, porque está no mesmo sentido. E aqui, pessoal, eu somei, VA mais VB. Por que, Áureo? Está no sentido oposto. Bacana? Vamos para 7? Tá, agora vamos fazer um pouco de ótica, né? Essa parte de espelhos sempre é muito recorrente em provas. Então vamos juntos. A vigilância de algumas lojas faz uso de um espelho convexo. Por que convexo, pessoal? Pelo fato que tem um aumento do campo de visão. De modo a ter uma ampla visão do seu interior, é aumento do campo de visão. Lembra que convexo é VMED. O que é VMED? Virtual menor e direita, tá? Qual a distância da imagem ao espelho? O que ele quer saber? Pelinha. A imagem ao espelho de uma pessoa que está a 3 metros, então P vale 3 metros, sabendo que a distância focal do espelho é menos 0,6 metros, ok? Áureo, por que menos? Porque o foco é virtual, então espelho convexo. Bem, se você lembra que virtual é sempre quando você tem um pelinha negativo e ele está pedindo pelinha, tudo que for positivo já não é mais resposta. Então a gente ficou com 3 ali, tá? Vou usar a equação dos pontos conjugados de Gauss. Então 1 sobre F é igual a 1 sobre P mais 1 sobre P'. Só cuidado que isso aqui tem que ser negativo porque é virtual. E aqui tem que levar o sinal, tá? Então fica menos 1 sobre 0,6. Aqui é mais, passa para cá, 3. E aqui você isola o que ele perguntou, tá bom? Pessoal, usando o mínimo aqui, né? Mínimo aqui, múltiplo comum. 3 por 0,6 dá 5, cuidado com o sinal. Menos o quê? 3 por ele mesmo dá 1, né? É igual a quem? 1 sobre P'. Olha que bacana, vai dar negativo, caracterizando o virtual. Então aqui vai dar quanto? Menos 6 vezes P' é igual a 3. Então, P' é 3 que divide 6, fica menos 0,5 metros, 50 centímetros. Escreve para mim ali, pessoal, o que é isso? Ele é virtual, ou seja, está atrás do espelho. Gabarito, letra E. Legal essa, né? Pessoal, só cuidado com o sinal aqui, tá? Vamos fazer mais uma? Os espelhos, planos, podem ser associados, isso é, colocados lado a lado, em ângulo ou dispostos paralelamente entre si. Há a possibilidade dessas associações deslocarem ou multiplicarem o número de imagens de um objeto. Baseado nos seus conhecimentos de ótica, em relação às imagens produzidas por dois espelhos planos em ângulo, é correto afirmar. Pessoal, aqui é a equação dos planos dos espelhos conjugados. Então, o número de imagens é igual a 360 graus sobre o ângulo de abertura menos 1. Lembra disso? Por que menos 1? Então lembra aqui, você tinha dois espelhos, né? Espelho 1, espelho 2. E aqui nós temos o que? Um certo ângulo. Então o que é? É razoável pensar que se você diminuir o ângulo, isso aqui vai aumentar. Então, para uma situação paralela, aqui nós temos o que? Infinitas imagens, tá? Matematicamente falando. Então, é correto afirmar, olha aqui, cuidado, é correto afirmar. Existe a formação de uma única imagem para um ângulo de 180, que na prática significa um único espelho. Vamos ver, pessoal, aqui é 180.
360 por 180 dá 2. 2 menos 1, uma única imagem. Gabarito letra A. Ok? Tranquilo? Mais um. Então vamos lá. Questão número 9. Vou virar aqui, né? Tá bem focalizado aí, pessoal? Tá? Tranquilo? Vamos lá, então. Um feixe luminoso partido de uma fonte pontiforme incide num disco de 10 centímetros. Vamos desenhar isso aqui, ó. Então aqui eu tenho uma fonte pontiforme. Então lembra que fonte pontiforme, em forma de ponta, só produz sombra, não produz penumbra, né? Então tá aqui, ó. Tem aqui tipo do 1, tá? Um disquinho, certo? O que vai acontecer, pessoal? Vai acontecer isso aqui, ó. Tá vendo? Vai ter uma sombra do disco. Pode ser um lustre aqui, né? Ó, tá vendo aqui no chão? Ó, vai desenhando comigo aí, ó. Ok? Isso aqui, pessoal, esse raio é de 10 centímetros. Vou chamar esse aqui de Rzinho, tá bom? Rzinho. E eu já sei que ele vale 10 centímetros de diâmetro, tá? Então quer dizer que o raio é a metade, né? 5. Sabe-se que a distância da fonte ao disco, então aqui é a fonte, ao disco, é 1/3 desta ao anteparo. Então, ó, deixa eu botar aqui para vocês bonitinho, ó. Então ele diz que a distância, cuidado com esse português aqui, ó. Ele diz que a distância daqui até aqui é 1/3 desta ao anteparo, ao chão. Então aqui vamos chamar isso aqui de x, e aqui é quanto? 1/3 de x. Auri, quanto que é da fonte até aqui? É só somar. Vamos achar aqui o mínimo, então fica quem? Ó? Essa altura total seria o que então? Seria 1/3 de x mais x. Aqui a gente acha o mínimo, né? É 3. Então aqui vai dar x mais... Aqui é 1, né, pessoal? 3 vezes 1, 3. Tá? Então aqui vai dar quanto? Ó? 3 mais 1 dá 4/3 de x. Então, daqui até aqui embaixo é 4/3 de x, que é isso mais isso, tá? Podemos afirmar que o raio da sombra, ele quer saber esse raio aqui, ó. Pessoal, vamos pintar aqui, ó. Então, matemática básica aqui, ó. Semelhança de triângulos, tá vendo aqui, ó? Ó, aqui bem pintadinho. Então, isto tá para isto, assim como isso tá para o todo. Ou seja, ó, então 1/3 de x está para esse raio, que é a metade do diâmetro, que é 5. Assim como quem? Isso mais isso, que é quanto? 4/3 de x está para o raio da sombra. Outra vez, ó. Isto tá para isto, ou isto tá para isso, tanto faz, né? Isto tá para o todo. Ó, daí você faz o que, ó? Tchau pro 3, tchau pro x, tá? Então aqui você multiplica, ó, cruzadinho, tesourinha. R da sombra vezes 1 é raio da sombra. 5 vezes 4 dá 20 centímetros. Então, aqui era quanto? 5. E aqui é 4 vezes mais 20, tá? Bom, a gente já tira fora esse, esse, tá? Agora, pessoal, isso aqui é um disco. Então, aqui vai ter o quê? Um raio da sombra. Qual é a área disso aqui? Π vezes o quê? O raio da sombra ao quadrado. Aí você olha lá, ó. Ele mandou usar o π igual a 3. Então fica 3. Quanto que é o raio da sombra? 20 ao quadrado. Então aqui vai dar quanto? 20 vezes 20 dá 400, vezes 3 dá 1.200 unidades de área. Nesse caso, centímetros quadrados. 20 e 1.200, gabarito esperado, letra A. Essa aqui é bem bacana, hein? Então, gente, ó, pode parar o vídeo, copiem e principalmente cuidado com o português. Tranquilo? Vamos fechar a nossa listinha? Vamos fechar, né? 10ª. Considere as afirmativas relativas a espelhos. Ó, eu
tive todo o trabalho de fazer uma boa seleção para a gente sempre sedimentar conhecimentos, tá? O espelho retrovisor direito de alguns carros, que é esse aqui, né? Fornece uma imagem virtual direita e menor. Opa, VMED é um espelho convexo, hein? Dos carros que o seguem. Esse espelho é côncavo, que pena, tá vindo também, né? Convexo. A 1 tá errada. Se a 1 tá errada, essa cai fora. Espelhos planos fornecem imagens virtuais direitas e do mesmo tamanho que os objetos reais colocados na sua frente. Tá certo, né? Então, ó, quem são as imagens virtuais? Espelho plano é virtual direito e do mesmo tamanho. Espelho convexo é VMED, virtual direito e menor. E a única aqui que a gente tem dos virtuais em côncavos é virtual direito e maior, que é o espelho de maquiagem, tá? A 2 está certo, então esse aqui está fora. É assim que a gente faz para acertar. Para se obter uma imagem virtual de um espelho côncavo, o objeto deve estar entre o foco e o vértice. Está certo também. Áureo desenha isso com todo prazer, para nós fechar a nossa super revisão, tá? Então aqui você tem o que, ó? Um espelho côncavo. Aqui nós temos o centro, o foco e o vértice. Aí você coloca, por exemplo, um objeto luminoso, tá? Vamos fazer os raios notáveis, ó. Todo raio que vem em paralelo passa pelo foco. Todo raio que vem pelo centro reflete sobre ele mesmo. Se vocês observarem, pessoal, aqui, ó, aqui nunca vai formar, mas se vocês prolongarem, vocês caem lá no virtualzinho, tá vendo? Tá aqui o nosso amiguinho, ó. Então aqui nós teremos o que? O objeto, que pode ser o rosto de alguém se maquiando, e aqui nós temos a imagem, ó. Essa aqui, ó, tá na parte virtual, prolongamento é uma virtual maior e direita. É a 2 e a 3, letra D, ok? Espero ter ajudado, teremos outras listas dessas, tá? Todas devidamente corrigidas aqui pelo áudio. Um grande abraço e até a nossa próxima postagem.